Boa noite a todos, é um prazer transferir um pouco do que eu estou aprendendo juntamente com vocês, os músicos da IEQ Centro. Então hoje nós vamos aprender um pouco sobre como conversar com Deus. Eu tenho aqui em minhas mãos algumas instruções que nos vão levar a aprender mais como conversar com Deus usando a oração, uma ferramenta muito importante. Possamos abrir nossas Bíblias em Mateus 7, capítulo 7, versículo 7, que diz assim: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Aqui onde está escrito em Mateus 7, versículo 7, a gente vê que quando nós necessitamos de alguma coisa, devemos pedir a Deus, né? No caso aqui que ele está informando que devemos pedir a Deus e tudo aquilo que nós necessitamos. Conversar com Deus. Como posso conversar com Deus? E como seria essa conversa com Deus? Eu tenho aqui uma ilustração que fala sobre uma mulher. Uma senhora, serva de Deus, tendo sido interrogada quanto ao método de oração, ela respondeu: não tenho muito método, eu faço assim: enquanto eu lavo roupa, peço ao Senhor que lave o meu coração, deixe-o mais alvo do que a neve. Enquanto passo ferro, lembro-me das perturbações e problemas que necessitam ser alisados, deixados sem rugas. Enquanto varro a casa, peço simplesmente que me varra dos cantinhos do coração toda crítica, a fim que possa me abençoar. E ele sempre fez assim. Então essa senhora, ela faz da conversa, do dia a dia, das suas tarefas, ela faz a sua oração com Deus e ela encontra essa maneira simples, singela, mas eficaz de conversar com Deus. E o que é a oração? Essa palavra no dicionário Aurélio, ela é assim, ela fala que é uma súplica e é uma reza. E sem dúvida, irmãos, oração, ela é uma súplica, mas nem toda oração é súplica. Existe a oração de adoração, a oração de louvor, a oração de gratidão, de consagração. Rezas são citações escritas decoradas e repetidas por seu devoto. Então a oração, ela é diferente. Oração é uma adoração, é uma conversa com Deus. Vamos aqui ver alguns exemplos. Oração é um clamor. Lê-se em Romanos 8,15. Mas recebestes o espírito de adoração, baseados no qual clamamos: Abba, Pai. O texto diz que oração é um clamor, é um grito. O filho clama junto aos pais. O pecador salva, clama a Deus. Outro exemplo a oração é um chamado. Invoca-me e responder-te-ei, anunciar-te-arei coisas grandes e ocultas que não sabes. Jeremias 33:3. Oração também é petição. Em Lucas 11:9, Jesus disse: Pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abri-se-vos-á. Daniel, ele viveu em oração e por isso alcançou grandes vitórias. Ele conversa com Deus 3 vezes ao dia e com isso escapou da ferocidade dos leões. Então, no livro de Daniel, a gente sabe que através da oração, das súplicas de Daniel, de seus votos com Deus, Daniel ele sempre teve sucesso em sua vida e foi livrado da morte dos seus perseguidores. Também temos outro exemplo de oração, a oração, ela é uma comunhão com Deus. Comunhão é participar em comum, é relacionar-se íntimo. Orar é conversar com o Pai. Jesus conversa com o Pai através da oração. Sua vida foi um exemplo de oração. Nós temos vários aqui partes na Bíblia que fala sobre isso. Jesus conversando com Deus nos montes, Monte das Oliveiras, né?
Quando ele foi no deserto, jejuou, a oração que ele fez, né, era sempre uma conversa com Deus. Oração é tudo isso e muito mais, irmãos. Só quem ora que sabe o que é uma oração, né? Então, assim, a oração, ela te liberta, ela te livra e ela ajuda os teus amigos. Eu abrindo aqui a Bíblia, né, para estudar um pouco sobre oração, eu encontrei na Palavra de Deus uma passagem muito linda que mexeu muito ao meu coração. Ela está escrita aí em Tiago, capítulo 5, versículo 16. Fala assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e façam orações uns pelos outros, para que vocês sejam curados. A oração de uma pessoa obediente a Deus tem muito poder. Irmão, é incrível como a oração ela é tão ela pode ser usada de diversas maneiras. E uma das maneiras mais lindas que a gente encontra é quando a gente ora pelo nosso próximo que está precisando de ajuda. E aqui ele fala sobre o poder dessa oração, que Deus ele escuta e ele atende aquele que é obediente. E aqui continuando no versículo 17 fala assim: o profeta Elias era um ser humano como nós. Ele orou com fervor para que não chovesse, e durante 3 anos e meio não choveu sobre a terra. No 18, depois orou outra vez, e então choveu, e a terra deu a sua colheita. Lembrando disso, quem fizer um pecado, o pecador voltar ao seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Lendo isso, eu vejo que Elias é lembrado aqui um homem como nós, porém um homem temente a Deus. Um homem como nós que somos temente a Deus, o Senhor vai ouvir a nossa oração. E naquele tempo, aquele povo, ele estava muito rebelde. O rei daquela época era um rei desobediente e não escutava a voz de Deus. E Elias orou para que não chovesse, maltratando muitas vidas, maltratando muitos povos. Mas era necessário que não chovesse. E então não choveu durante 3 anos e meio. E eu creio que nesse tempo de 3 anos e meio que não choveu, muitas pessoas se voltaram para Deus novamente, por causa da fome, por causa da sede e por causa das coisas terríveis que aconteceu por falta d'água. E ele orou e depois a chuva voltou. No versículo 20 faz assim: lembra disso, quem fizer um pecador voltar do seu mau caminho, salvará da morte esse pecador, e fará com que muitos pecados sejam perdoados. Então, irmão, através da nossa oração, a gente pode fazer um pecador voltar do seu mau caminho. E eu creio, irmãos, que orando, iremos nos tornar pessoas melhores. Conversaremos com Deus através da oração, através das conversas sinceras, com o coração aberto. Então é isso, meus amados, que possamos cada vez mais abrir a nossa boca para falar com Deus, que possamos saber que uma oração, ela não é só uma simples conversa com Deus. A oração é uma caminhada até o céu, é uma caminhada até a nossa libertação. A oração é uma ferramenta poderosa para destruir os laços do inimigo da nossa alma, que é Satanás. A oração é uma parte na qual nós temos que fazer, nós temos que participar. A oração está ali escrita como uma armadura em Efésios 6. Que possamos então, irmãos, estar revestidos e preparados para estar sempre orando. Que Deus abençoe a todos vocês. Um abraço, irmão Tiago.